Daqui a pouco o Fred vai se juntar a nós aqui no Show da Manhã, mas, Carol, eu já tenho algumas questões que eu quero trazer para te ouvir. A primeira delas é o Brasil entrando numa espécie de grupo de países que estão com várias restrições de visto. Olha só, Trump suspendeu o visto de brasileiros e de mais 74 nacionalidades. Tem um post aqui do Eduardo Bolsonaro falando a respeito disso, que ele fala que o Brasil foi oficialmente colocado no mesmo grupo que a Somália, Afeganistão, Irã, Iraque, Nigéria e Iêmen na suspensão de vistos americanos anunciadas pelo governo dos Estados Unidos. E ele está falando que não é mero detalhe burocrático, é um sinal grave, político, um retrato fiel de onde a diplomacia do Lula e do Celso Amorim nos levaram. Eu queria te ouvir, Carol, a respeito disso, porque esse congelamento de vistos de imigrantes aqui, principalmente direcionado para o Brasil, eu estava ouvindo na CNN hoje de manhã, e é engraçado, a leitura, como as leituras são, né? A CNN estava falando assim, muita gente quer ir para a Copa, muita gente quer assistir a Copa do Mundo nos Estados Unidos, mas o governo brasileiro não está muito preocupado com essa questão dos vistos para imigrantes, porque ele quer que as pessoas fiquem aqui no Brasil. Te juro que eu ouvi isso de uma analista da CNN, tá? O governo brasileiro quer que os brasileiros fiquem no Brasil, Carol. Tipo o Muro de Berlim, né? Não pode passar na checkpoint ali, né? Gente, é um hospício isso aqui. Vamos lá. Obviamente, essa notícia é o resultado de anos, né, de catástrofe em termos de política externa do Brasil aliado ao Irã, à Venezuela, a Cuba, todas as ditaduras do mundo. Mas o que aconteceu ontem, assim, né? A cereja do bolo, assim, concomitante a tudo isso? Lula resolveu passar a mão no telefone e ligar para todos os amigos dele para reclamar de soberania na Venezuela. Ele ligou para o Putin, ele ligou para Sheinbaum do México, ele ligou para o Petro da Colômbia, que é o próximo a ter a cabeça decepada pelo governo dos Estados Unidos. Maduro está preso, né? Está preso porque os Estados Unidos foi lá dentro do bunker dele, que é um dos conversei outro dia com um venezuelano agora que mora no Brasil, ele estava me falando, aquilo ali, aquele bunker do Maduro é um dos mais protegidos do mundo, exatamente, porque, né, os ditadores sabem o que eles estão fazendo. Os Estados Unidos só arrumou ali uma senha da porta, entrou, tirou, está lá preso. Então, assim, vem o Brasil, que é um anão diplomático, né? Não tem muito potencial para ser realmente um player no cenário internacional, mas o Lula faz questão de arruinar tudo isso, e passa a mão no telefone e liga para o Putin, que está invadindo a Ucrânia, para falar de soberania da Venezuela. Que moral o Putin tem para falar da soberania de qualquer país que seja? O Putin, que lava petróleo do Irã, né? O Irã é a potência que é por causa do petróleo, mesmo com o embargo, porque o petróleo sai dali, primeiro vende para Rússia e China, mas sai dali carimbado de petróleo russo, petróleo chinês, para poder jogar para o resto do mundo. O que o Irã faz com o dinheiro do petróleo? Financia ISIS, Boko Haram, Palestina, né? Hamas na Palestina. Ele exporta terrorismo para o resto do mundo. E toda essa agenda que o Lula ajuda a fomentar, essa agenda woke, essa agenda de Free Palestine, e não pode mais, agora todo mundo é soberania, a ditadura fortaleceu essa ideologia no Irã e no resto do mundo, mas principalmente o Irã, porque é uma potência que financia todos esses grupos terroristas. E hoje a gente tem terrorismo espalhado por todo o globo. Você tem narcoestado aqui na América Latina e você tem nações, né, como né, o Irã, como a Palestina, que virou um estado terrorista, e vários outros, tudo financiado por essa agenda globalista. Então, assim, certíssimo, Trump. E em política externa, a gente tem que lembrar que a sinalização que a gente faz, às vezes, é mais importante até do que atos concretos. O simples fato do Lula passar a mão no telefone, né, fazer uma rodada ali de conversa, jogar o Joesley lá, para falar de soberania da Venezuela, já mostra o que a gente pode, né, o lado que a gente está, e já dá razão o suficiente para o governo Trump fazer o que está fazendo. Eu queria chamar o nosso primo, que também é um comunicador federal do estado de Goiás, Fred Rodrigues. Que alegria vê-lo por aqui, nosso primo de Goiás. Tudo bem com você? Alegria é minha, Marcão, principalmente aqui
participando desse programa que eu gosto tanto, tenho tanto carinho, com a audiência tão qualificada, minha querida amiga Carol. Carol, tempão que eu não te vejo. Bom te ver, minha querida. Feliz ano novo. E vamos lá, espero que nossa participação aqui seja digna da nossa audiência. Desculpa a entrada aí demorada, um probleminha técnico com a câmera aqui, mas já tá resolvido. Vamos embora. Você faz de propósito isso para deixar o pessoal com mais vontade de te assistir. Então o pessoal fica ali no chat. Cadê o Fred? Cadê o Fred? Não adianta nada. Fred, deixa eu te perguntar. Uma matéria que o Matheus mandou para mim aqui. Quem é Erfan Soltani, eu não sei como pronuncia o nome dele, manifestante que deve ser executado no Irã. A execução pode ser a primeira amplamente divulgada desde o início da turbulência. Eu acho legal o jeito que a Veja coloca, né? A turbulência social. Parece que é um negócio que começa no vácuo, né? Não está dentro de um regime autoritário. Isso. Que abala o país. Daí ele está falando que existe esse planejamento do Irã de executar. O Trump, inclusive, comentou sobre isso, né? Ele tem 26 anos e era na quarta-feira, e daí parece que adiaram a execução dele. Segundo informação da organização curda de direitos humanos, Rengal, ele foi condenado à pena capital por envolvimento com os protestos que abalam o país há 2 semanas. Caso seja confirmada, será a primeira execução amplamente divulgada desde o início dessa turbulência social. Fred, o Trump ele tem adotado uma postura que está quebrando paradigmas no meio geopolítico. Né? Essa quebra de paradigmas, ela envolve um processo de, entendo eu, né, reocidentalização do Ocidente. Mas para reocidentalizar o Ocidente, você precisa ir em cima dos financiadores do terrorismo global, né? O Irã é um grande financiador do terrorismo global. Sim, eu acho que o Trump, você foi muito feliz nessa aí, ô Marcos. Só vai ser uma palavra difícil da gente popularizar, né? Reocidentalização. Mas eu acredito que o intuito, o conceito é esse mesmo. É realmente buscar o que foi tirado, e foi tirado através de um processo muito longo de descredibilização da cultura do ocidental, colocando-se como uma cultura opressora, ao mesmo tempo em que regimes extremamente agressivos inclusive contra as minorias que a esquerda acha que é dona delas, eram enaltecidos. Então a gente viu realmente, sempre que há essa disputa, a gente vê a esquerda ficando ao lado de quem os oprimiria, de quem oprimiria suas queridas minorias, de quem mataria gays, de quem mataria qualquer um que buscasse algum tipo de liberdade de expressão. A gente sabe que o Irã, antes da chamada revolução, né, que não foi uma revolução, mas antes da chamada revolução islâmica, era um país muito livre, era um país com muita liberdade, era um país com muita aceitação do aspecto cultural e da liberdade individual das pessoas, né? E hoje não, é um país extremamente tomado pela Sharia até, é um país onde a fundamentalização islâmica domina completamente a vida do indivíduo. E a gente vê hoje essa rebelião, essa insurgência, né? Esse início do que pode vir a ser uma revolução no bom sentido, mas também a gente sempre tem que tomar cuidado quando se trata de Oriente Médio, porque muitas vezes as revoluções ali acabam não saindo tão bem, muitas vezes a gente acaba trocando um grupo extremamente agressivo por outro mais agressivo ainda. Então acho que essa é a principal preocupação do Trump agora, não fomentar um grupo mais agressivo ainda nessa tomada, nessa retirada desses ditadores do Irã. A gente sabe que são pessoas extremamente agressivas, são pessoas que não respeitam os direitos humanos, são pessoas extremamente nocivas para a saúde da liberdade no mundo, e é justamente por isso que o Lula está do lado delas, né? É justamente por isso que ontem ou anteontem, o governo brasileiro soltou aquela nota estúpida, tentando nivelar, né? Colocando todos em pé de igualdade, e dizendo basicamente que o Irã tem que tomar conta dos próprios problemas, né? Então hoje a gente vê também com tristeza esse manifestante, já praticamente com sua execução marcada, e provavelmente vai ser executado, mas a gente consegue traçar um paralelo e imaginar que, se dependêssemos somente das travas constitucionais, somente da previsão legal, não há nada que impediria um manifestante brasileiro aqui que desse sua opinião de também passar pelo próprio destino, porque tudo seria desrespeitado